Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a mobilidade torácica e a importância dela para o movimento. Não deixe então de seguir meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar para que a gente possa divulgar esse conhecimento. Então hoje eu estou aqui com o Pedro, vou mostrar alguns exercícios para desenvolver ou trabalhar a mobilidade torácica. Mas primeiro, por que a gente precisa desenvolver ou ganhar ou trabalhar a mobilidade torácica com os nossos clientes? Tanto para treinamento quanto para reabilitação, é muito importante que a gente trabalhe a mobilidade torácica para que a gente evite compensações e a prática de exercícios de forma errada. Para a reabilitação, então, é fundamental para que a gente também consiga ter uma visão global do nosso cliente e entender se essa mobilidade torácica não está influenciando em outras articulações como cervical e lombar. O que acontece com uma certa frequência é que se o indivíduo tem uma redução da mobilidade torácica, ele vai ter um aumento de mobilidade de uma outra região. Então acontece assim, uma hipomobilidade, ela sempre segue com uma hipermobilidade de uma articulação adjacente, ou acima ou abaixo. Então no caso da torácica, se a gente tem uma hipomobilidade torácica, eu vou desenvolver uma hipermobilidade cervical ou uma hipermobilidade da região lombar. E aí começa a aparecer problemas na cervical e na lombar. E geralmente os fisioterapeutas ou até os personal trainers, na hora de prescrever o exercício ou na hora de buscar a reabilitação, pensa na dor. Mas a dor é uma consequência daquela região que está hipomóvel. Então é muito importante que a gente avalie a mobilidade. Então a gente tem algumas regiões, algumas articulações que nós preconizamos por mobilidade. Então o tornozelo, o quadril, a torácica e a glenohumeral. Essas articulações nós vamos ter que dar mobilidade para elas. Não significa que outras articulações não precisam, mas essas são prioritariamente, a necessidade delas prioritária é mobilidade. Se eu tenho a redução da torácica, a redução da mobilidade torácica, eu vou compensar com um aumento de mobilidade cervical, uma hipermobilidade ou lombar. Então vou usar o Pedro aqui. Pedro, pode subir aqui no colchonete, fica de lado, por favor, Pedro. Então assim, se ele tem uma cifose, por exemplo, fica cifótico. O Pedro ele já vai ter uma coluna cervical, uma coluna torácica mais rígida e ele vai ter uma redução de mobilidade, certo? Então se ele tem uma cifose, ele vai tender a projetar a cabeça. E aí, como ele não tem essa mobilidade de abrir o peito, vamos dizer, e fechar, abrir e fechar, a maioria dos movimentos, se ele está cifótico, faz um pouquinho mais de cifose, Pedro, e deixa aqui, ó. Ele vai ficar olhando para baixo. Então a cervical vai compensar, vai ter que ter bastante mobilidade e aqui a gente gera problemas. Vira de frente de novo, Pedro, por favor. Se o Pedro tem uma redução de mobilidade torácica em rotação, ó, ele vai rotacionar, torácica travou, não vai mais. Ele vai aumentar a rotação ou da cervical, mas acontece muito de aumentar a rotação na lombar. E essa rotação lombar pode também trazer alguns malefícios. Então, se a gente tem a redução de mobilidade de uma articulação, acima ou abaixo vai estar hipermóvel. E nessa hipermobilidade que começa a aparecer os problemas. Então, tanto essa mobilidade aqui de anterior, aqui na flexão anterior e extensão, flexão e extensão da coluna, como a rotação da torácica é importante. E a torácica ela tende a ser mais rígida. A lombar e a cervical tendem a ser mais móveis. Então a gente tem que cuidar com essa rigidez para evitar esses problemas. Então, para quem vai prescrever treinamento, tem que desenvolver a mobilidade torácica e para quem vai trabalhar com reabilitação também é fundamental. Um outro exemplo, o Pedro fica cifótico de novo e aí, ó, ele tem uma rotação do seu membro superior por causa da cifose. A hora que ele vai subir aqui, ele vai ter um impacto, né? Um impacto com a diminuição do espaço subacromial, ele tem um impacto do húmero no acrômio. Se ele tivesse uma postura mais correta, ele teria esse membro aqui com uma menos rotação interna e não teria sofrimento com o impacto, porque a escápula está na sua posição ideal. Então é muito importante a gente trabalhar a mobilidade torácica. E aí agora eu vou mostrar alguns exercícios. O que ele vai fazer? Tentar rotacionar bem para a gente ganhar a mobilidade torácica em rotação. Volta, isso. Pode vir para cá, sempre rotacionando bem, tentando deixar o quadril alinhado para que ele ganhe essa rotação. Ele pode fazer sem o rolo? É lógico que pode. Deixa essa outra mão aqui na frente e passa a mão por dentro aqui, ó. Isso. Muito bem.
trabalhando bastante a rotação da torácica, certo? Vai repetir para os dois lados, obviamente, tem que ter rotação para os dois lados. Para a gente trabalhar a mobilidade, para aquele indivíduo que é mais cifótico, a mobilidade de flexão e extensão, tende a ser mais flexão de coluna, né? Que a torácica ela já tem uma cifose, então a tendência é ser hipercifótico. Nós vamos deitar de barriga para cima, né? Decúbito do dorsal. Vamos colocar o rolo, vira o colchonete para você ficar de lado. Isso. Você coloca o rolo na região torácica, flexiona os joelhos, apoia os dois pés no solo, as mãos atrás da cabeça, e ele vai fazer aqui já uma espécie de um alongamento, tentar abrir bem o peitoral e vai ganhar essa amplitude, tentar reduzir a cifose. Volta, isso, e vai lá. Movimentos dinâmicos, com repetição, para que ganhe mais mobilidade. Muito bem. Ótimo. Então a gente desenvolvendo mobilidade, a gente já diminui o risco de compensações em outras articulações. E tem uma forma ainda mais uma forma de realizar, mais uma forma para a gente realizar esses exercícios de mobilidade torácica em pé. Às vezes tem algum paciente que não pode se manter naquela posição de 4 apoios ou tem dificuldade de agachar, levantar. Essa é mais uma maneira de realizar esse exercício, que é basicamente o mesmo exercício que a gente estava fazendo no solo, só cuidando que como o ponto de apoio está lá nos pés, ele vai ficar mais suscetível a criar uma rotação do quadril. E a gente quer mais a rotação da torácica para ganhar mobilidade. Então com esse braço vai raspando lá na parede, girando essa rotação e mantendo o quadril sempre alinhado para ganhar aqui a mobilidade torácica. Mesmo princípio do exercício no solo. Se ficou fácil, a gente apoia o cotovelo inteiro lá e aí ele vai trazer esse membro para cá, trabalhando bastante a rotação. Muito bem. Sempre repetindo para os dois lados. Então essa é mais uma estratégia para a gente desenvolver mobilidade. É importante a gente avaliar isso. Então, numa avaliação postural estática, você consegue identificar se ele tem uma cifose, e alguns exercícios dinâmicos, como um próprio agachamento, você consegue identificar se esse cliente seu tem uma boa mobilidade torácica ou não. Se ele não tem, é interessante que você desenvolva para evitar compensações e evitar as possíveis lesões que podem vir com o treinamento. Se você trabalha com reabilitação, não adianta muitas vezes, né? A causa de uma síndrome do impacto pode ser decorrente de uma postura inadequada. Então, algumas vezes você tem que avaliar se essa causa está vindo da mobilidade torácica. Então não adianta você focar só na dor, só no local onde tem a dor, se o problema está em outra região. Da mesma forma, a região lombar. Se você tem uma redução de mobilidade de quadril, vai ter compensação na lombar. Se você tem uma redução de mobilidade torácica, vai ter compensação na lombar. Então é importante que você avalie o seu cliente, entenda as disfunções e qual é a possível causa dessa lesão, dessa dor na região lombar. Se você achar que tem uma influência da região torácica, vale muito a pena praticar esse exercício. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe, ajude a gente a divulgar o conhecimento. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e fique ligado nos nossos próximos vídeos.